Os motociclistas notaram a empregada paralisar quando as motos escuras entraram no parque de estacionamento. Viram o cochear que ela tentava disfarçar, os hematomas por baixo da manga. O que fizeram a seguir não envolveu punhos nem ameaças, mas deu-lhe algo que ela pensava ter perdido para sempre. O sino, por cima da porta do restaurante, a tasca da Manuela, tilintou como um aviso. 12 motociclistas vestidos de cabedal entraram, as botas pesadas no chão, quadriculado. O sol da tarde entrava pelas persianas, cortando os seus rostos em riscas de luz. Ao balcão, um idoso levantou o olhar da sua tarte, o garfo suspenso a meio caminho da boca. Um jovem casal no canto abraçou o filho com mais força. Ricardo, o líder, tirou os óculos de sol primeiro. O seu grupo, os abutres de aço, seguiu-o. Aqueles abutres de metal não vinham ali para assustar ninguém. Senhores, disse Ricardo, a sua voz carregando aquele tipo particular de calma que fazia as pessoas relaxarem. Vamos ficar com as mesas do fundo. Café para todos. O restaurante A Tasca da Manuela era um daqueles locais esquecidos à beira da estrada que o tempo tinha polido em vez de arruinado. Assentos de vinil vermelho remendados com fita adesiva. Uma jukebox que só tocava músicas de 1987. O cheiro a café queimado e xarope de ácer era espesso o suficiente para se sentir o sabor. Atrás do balcão, uma mulher nos seus 20 e poucos anos levantou o olhar. O seu crachá dizia Clara em letras desbotadas. A servir, disse ela, o sorriso genuíno, mas cansado de uma forma que não tinha nada a ver com a hora. Ricardo Obisi observou-a a mover-se em direção à máquina de café. Foi então que ele viu. O ligeiro arrastar. Na perna esquerda. Não era bem um cochear, mas mais como se estivesse a proteger algo, a favorecer um lado. Ela movia-se como alguém que tinha aprendido a esconder a dor tão bem que se tornara parte do seu ritmo. O grupo acomodou-se nas mesas, ainda até a vibrar com o passeio de caridade que tinham feito. Acabavam de entregar 3.000 réis em material escolar a um lar de crianças carenciadas no norte do país. Era um bom dia, com a consciência limpa. O tipo de cansaço que se sente merecido. Oh, Ricardo, lembras-te de quando aquele miúdo perguntou se a tua moto era um foguetão? Marco riu, tirando o seu lenço da cabeça. A cara dele quando aceleraste o motor? Impagável. Ricardo concordou. Mas a sua atenção tinha se desviado. Clara transportava agora um tabuleiro com canecas perfeitamente equilibradas. Mas aquela perna, ela estava a começar a compensar muito. Quando chegou à mesa deles, pousou as chávenas com uma eficiência praticada, mas Ricardo notou o ligeiro tremor na mão direita dela, a sobrecompensar pelo lado esquerdo. Açúcares na mesa, natas a caminho, disse ela. Precisam de menus ou só café hoje? Só café está bom, disse Ricardo. Depois, com cuidado, turno longo. Algo cintilou no rosto dela. Todos os turnos são longos, aqui, disse ela levemente. Mas é trabalho honesto. Ela avançou para a mesa seguinte. O cochear era mais pronunciado por trás. A mandíbula de Ricardo apertou. Marco notou a sua expressão. Nada, chefe, disse Ricardo. Mas não era nada. A verdade sobre Ricardo era esta. Ele tinha crescido numa casa onde a mãe escondia hematomas com maquilhagem e mangas compridas. Ele aprendeu cedo que o silêncio podia ser o seu próprio tipo de violência. Jurou aos 15 anos, de pé sobre o corpo, inconsciente do pai, depois de finalmente ter revidado, que nunca mais ignoraria os sinais. Clara trouxe as natas. Quando se inclinou para as pousar, a manga subiu ligeiramente, o suficiente. Uma pulseira de roxo e amarelo decorava o pulso, do tipo que não vinha de uma joalharia.
O sangue de Ricardo gelou. Ela notou o que ele tinha notado. Os olhos deles encontraram-se por meio segundo, os dela arregalando-se com algo parecido com pânico, antes de ela puxar a manga para baixo e se afastar rapidamente. Demasiado depressa. Ela bateu com a anca no canto de uma mesa e uma caneca de café esmagou-se no chão. O restaurante emudeceu, exceto pelo estilhaçar. Maldição! Sussurrou Clara, caindo de joelhos. As mãos tremiam enquanto apanhava os cacos. Peço imensa desculpa. Eu limpo isto. Ei, não se preocupe, disse o idoso ao balcão. Acontece a todos. Mas Ricardo viu o que mais ninguém viu. Lágrimas a acumularem-se nos olhos dela, que nada tinham a ver com uma caneca partida. E quando se levantou, colocou mal o peso na perna esquerda e estremeceu. Um estremecimento agudo que tentou esconder tossindo. O cozinheiro saiu, um homem corpulento com olhos cansados. Clara, estás bem? Estou ótima, Tomás. Só estou desastrada hoje. A voz dela era alegre, demasiado alegre. Ricardo olhou para o seu grupo. Todos tinham ficado em silêncio. Homens que tinham visto coisas. Homens que reconheciam coisas. Marco inclinou-se. Chefe, aquilo é... Eu sei, disse Ricardo calmamente. Acabaram o café em quase silêncio. A conversa habitual parecia errada agora. Ricardo deixou 2 notas de 20 para uma conta de 5. Depois tirou um dos seus cartões de visita, aqueles que tinham apenas o seu primeiro nome e um número de telefone. Sem logótipo, nada ameaçador. Esperou até que Clara voltasse-se para limpar a mesa deles. Minha senhora, disse ele, levantando-se. O resto do grupo também se levantou, por hábito e respeito. Tome conta de si. Ela olhou para ele, realmente olhou, e por um momento, algo passou entre eles. Uma compreensão, uma pergunta, talvez um apelo. O senhor também, disse ela suavemente. Ricardo colocou o cartão debaixo das notas de Oaso 20, virado para baixo. Depois, ele e o seu grupo saíram, o sino a tilintar novamente enquanto partiam. Lá fora, o sol do final da tarde pintava tudo de dourado. As motas estavam em fila perfeita, o cromado a brilhar. Ricardo pôs os óculos de sol, mas ainda não montou a sua mota. Vamos ficar? Perguntou Marco. Ainda não, disse Ricardo. Mas voltamos. Ele olhou de volta pela janela. Clara estava de pé à mesa deles, a olhar para o cartão e para o dinheiro. Ela pegou no cartão devagar, leu-o, e depois apertou-o contra o peito como um segredo. Foi então que Ricardo os viu. 3 motocicletas a entrar na extremidade mais afastada do parque de estacionamento. Motas mais escuras, com arestas mais agressivas e pintada nos seus depósitos em vermelho violento. Uma serpente de boca aberta, pronta para atacar. Clara também os viu. Pela janela, Ricardo observou o rosto dela perder a cor. Ela tropeçou para trás, o cartão caindo-lhe da mão. Não o apanhou. Apenas se moveu rapidamente em direção à cozinha, o cochear esquecido na urgência de desaparecer. Os homens nas motas escuras ainda não tinham desmontado. Apenas ficaram ali sentados, os motores a ronronar, a observar o restaurante. A observar. A mão de Ricardo fechou-se num punho. Chefe, disse Marco, um aviso na voz. Não sabemos o que é isto. Sabemos o suficiente, disse Ricardo. Mas ele não avançou na direção deles. Ainda não. Em vez disso, ligou a sua mota e o seu grupo seguiu o exemplo. 12 motores rugiram em uníssono. Um som como um trovão, como uma promessa. Enquanto se afastavam, Ricardo olhou pelo espelho pela última vez. Os homens nas motas escuras ainda estavam lá, a observar. E através da janela do restaurante, ele conseguiu distinguir a silhueta de Clara na porta da cozinha. Ela estava a tremer. A chuva começou às 21 horas.
assim que Ricardo virou a sua mota de volta para a tasca da Manuela. Ele tentou afastar-se, disse a si mesmo que não era problema dele, conduziu 30 quilômetros para casa com o seu grupo, ouvindo Marco falar sobre o jogo de futebol da filha, fingindo que estava tudo normal. Mas aquela imagem, o rosto de Clara a perder a cor, as mãos a tremer, não o deixava em paz. Sabes que vamos voltar, tinha dito Marco finalmente. Ricardo tinha assentido. Sim. Agora, 4 deles cavalgavam sob a chuva. Ricardo, Marco e outros 2, Ossos e Tino. O resto do grupo tinha famílias à espera. Mas estes 4, eles entendiam o tipo de dívida que se tinha com estranhos que precisavam de ajuda. O letreiro de neon do restaurante tremeluzia contra a escuridão úmida. A tasca da Manuela. Metade das letras apagadas. O parque de estacionamento estava quase vazio, exceto por 3 motocicletas alinhadas perto da entrada como sentinelas. Motas escuras, logótipos de serpente vermelha. Eles ainda estavam ali. Estaciona do outro lado da rua, disse Ricardo calmamente para o seu headset. Luzes apagadas. Entraram na bomba de gasolina fechada, em frente ao restaurante. Longe o suficiente para observar, mas perto o suficiente para se moverem rapidamente se fosse preciso. Através das janelas riscadas pela chuva, conseguiam ver claramente o interior do restaurante. Clara estava o pai a limpar o balcão, a mover-se mais devagar agora, o cochear mais pronunciado. Parecia exausta, mas a cada poucos segundos olhava para a mesa de canto, onde 3 homens estavam sentados, blusões de cabedal escuros pela chuva, os emblemas, visíveis mesmo, do outro lado da rua. As serpentes do sepulcro. Aquele é o Vicente, disse Ossos, apontando para o homem do meio. Reconheceria aquele crápula em qualquer lado. Ricardo olhou para ele com atenção. Conheces? Conheço de nome. Gere uma oficina de desmantelamento ilegal na zona industrial. Um filho da... Mal. Ouvi dizer que mandou 2 tipos para o hospital no ano passado por causa de uma dívida de 50. Ossos cuspiu para a chuva. O tipo que gosta de magoar pessoas. Como se adivinhasse, Vicente levantou-se. Era alto, ombros largos, com uma cicatriz a correr da sobrancelha à bochecha. Caminhou em direção ao balcão onde Clara estava paralisada. A mão de Ricardo moveu-se para o puxador da porta do carro. Calma, avisou Marco. Pela janela, viram Vicente inclinar-se sobre o balcão, demasiado perto de Clara. Ela recuou. Ele seguiu-a. A boca dele estava-se a mover-se. Não conseguiam ouvir as palavras, mas a linguagem corporal era clara. Agressivo, possessivo. Clara abanou a cabeça, as mãos agarrarem-se à borda do balcão. Vicente esticou a mão e agarrou-lhe o pulso, o magoado. Mesmo do outro lado da rua, viram o rosto dela contorcer-se de dor. A porta de Ricardo abriu-se antes que ele percebesse que se tinha movido. Chefe, começou Marco, mas depois algo inesperado aconteceu. O cozinheiro, Tomás, saiu pela porta da cozinha a carregar um bastão de beisebol. Não ameaçador, apenas visível. Parou ao lado de Clara, sólido e imóvel, disse algo curto e apontou para a porta. O riso de Vicente foi visível mesmo sem som. Soltou o pulso de Clara, levantou as 2 mãos, numa rendição simulada. Mas enquanto recuava para a sua mesa, apontou para Clara e depois tocou no relógio. Uma mensagem clara. Eu volto, tenho tempo. Ricardo obrigou-se a voltar para o seu lugar, obrigou a respiração a acalmar. Ela conhece-o, disse Tino calmamente. Aquilo não foi intimidação aleatória. Foi pessoal.
As serpentes atiraram dinheiro para a mesa, provavelmente insuficiente, e saíram. A chuva abrandara para um chuvisco. Montaram as suas motas sem pressa, supremamente confiantes. Antes de ligar o motor, Vicente olhou de volta para o restaurante mais uma vez. Depois, olhou diretamente para eles, do outro lado da rua. O sangue de Ricardo gelou. Tinham sido vistos. Vicente sorriu lentamente, acelerou o motor 2 vezes. Um desafio. Depois arrancou, o seu grupo a segui-lo. As luzes traseiras desapareceram na escuridão como olhos vermelhos a fechar. Ele viu-nos, disse Marco. Sim. Ricardo observou a estrada para onde tinham desaparecido. Ele queria que o víssemos. Dentro do restaurante, Clara tinha desabado num banco, com o rosto nas mãos. Tomás estava ao lado dela, com uma mão no seu ombro. Depois de um momento, ela levantou o olhar, limpou os olhos e levantou-se, forçando-se a continuar a trabalhar, a continuar a mover-se. Temos de ir embora, disse Marco. Se Vicente souber que estamos a observar, pode voltar com mais força. Sim, Ricardo ligou o seu motor. Mas não a vamos deixar sozinha. Qual é o plano? Ricardo pensou na sua mãe. Na noite em que o seu pai tinha finalmente ido longe demais. Em como ninguém tinha ajudado até ser quase tarde demais. Em como o silêncio e as boas intenções não significavam nada sem ação. Mas também pensou em estratégia, no facto de que Vicente esperava uma luta. Homens como ele esperavam sempre punhos e fúria. Eles entendiam essa linguagem. Então Ricardo falaria uma diferente. Vamos descobrir tudo, disse ele. Quem é Vicente, o que ele quer com Clara, porque ela está assustada, e depois não o vamos apenas afugentar. Vamos garantir que ele não pode voltar. Como? Ricardo colocou o capacete, a chuva deixou escorrer pela viseira. Sendo mais espertos do que ele. Afastaram-se lentamente, deliberadamente, mas quando chegaram à estrada principal, Ricardo parou, tirou o telemóvel e ligou para um número que não usava há 6 meses. Inspetor Moraes. Sou o Ricardo. Sim, eu sei que é tarde. Olhe, preciso de informações sobre alguém. Chama-se Vicente. Anda com um grupo chamado As Serpentes do Sepulcro. Atrás deles, as luzes do restaurante tremeluziam através da chuva. E lá dentro, Clara trancou a porta, apagou a placa de aberto e finalmente, permitiu-se chorar. A oficina dos abutres de aço cheirava a óleo de motor e a possibilidades. Ricardo chegou às 6h da manhã, antes que o sol tivesse dissipado o nevoeiro noturno. A oficina ficava na parte respeitável da cidade, um negócio legítimo que tinham construído ao longo de 8 anos. Limpo, legal, tudo o que a geração dos seus pais não tinha sido. Marco já lá estava, debruçado sobre um computador no escritório. Também não conseguiste dormir? Perguntou Ricardo. Não depois da noite passada. Marco virou o ecrã. O inspetor Moraes enviou isto há 1 hora. O dossiê sobre Vicente Malhery era grosso. Acusações de agressão arquivadas. Suspeita de envolvimento em operações de veículos roubados. Provas insuficientes. Associado conhecido de crime organizado e provado. O padrão era claro. Perigoso, mas cauteloso. Esperto o suficiente para se manter à margem da lei. Há mais, disse Marco. Clicou no outro documento. Moraes investigou mais a fundo, encontrou algo interessante. Uma fotografia apareceu. Um Vicente mais jovem, talvez há 5 anos, com o braço à volta de uma mulher sorridente num festival ao ar livre. O rosto da mulher estava parcialmente obscurecido por óculos de sol e um chapéu de verão. Mas Ricardo reconheceu essa inclinação dos ombros, o formato do sorriso. Eles estavam juntos,
disse Ricardo, calmamente. Durante 2 anos, de acordo com a fonte de Moraes, ela apresentou uma ordem de restrição há 3 anos, mas expirou após 12 meses. Depois, ela desapareceu completamente dos registros públicos. A porta do escritório abriu-se. Ossos entrou a carregar café e uma pasta manchada de óleo. Trouxe o que pediste, disse ele, atirando a pasta para a mesa. Liguei para o meu primo na conservatória do Registro Civil. Fiz umas pesquisas criativas. Ele sorriu. Clara Mendes não existe antes de há 3 anos. Mas Clara Silva, essa aparece em todo o lado antes disso. Mesma data de nascimento, mesmo padrão de número de segurança social. Ricardo abriu a pasta. Registros do IMT, histórico de emprego, uma foto de jornal desfocada de uma angariação de fundos comunitária. Tudo sob o nome de Clara Silva. Ela mudou o nome, disse Marco. Usou o nome de solteira da mãe. Recomeçou. Rapariga esperta, acrescentou Ossos. Mudou-se 100 quilômetros, arranjou um emprego num restaurante sem importância, onde ninguém fazia perguntas. Pensou que estava segura. A mandíbula de Ricardo apertou. Como é que Vicente a encontrou? É aqui que fica interessante. Ossos puxou outra folha. Lembram-se do restaurante onde Clara trabalhava antes de fugir? Um sítio chamado O Guedes, perto da zona industrial. Conheço o Guedes, disse Marco. É mesmo ao lado da operação principal de Vicente. Uma garagem chamada Motores da Serpente. Ossos tocou no papel. Clara trabalhava no turno da manhã, o que significa que via tudo a entrar e a sair. Todas as remessas, todas as transações suspeitas. Ela era uma testemunha de tudo o que eles andavam a fazer. As peças encaixaram-se na mente de Ricardo como um motor a montar-se. Ela não era apenas a namorada dele, disse ele lentamente. Ela era um risco. Exatamente. A fonte de Moraes diz que a polícia judiciária tem estado a observar os motores da Serpente há 18 meses. Suspeita de venda de peças de automóveis roubadas, através do que parece ser uma oficina de reparação legítima. Desmantelam motas e carros, movem peças por diferentes distritos, vendem-nas a oficinas desprevenidas. Dinheiro fácil, risco mínimo, se ninguém falar. E Clara podia falar, completou Ricardo. Tino chegou então, o seu enorme corpo a preencher a porta. Apesar da sua alcunha, Tino significa pequeno, ele tinha 1,95 m e 130 kg de puro músculo, mas a sua voz era suave. Acabei de passar pelos motores da Serpente, disse ele. O sítio está ocupado esta manhã. Muitas motas a entrar e a sair. Mas o estranho é este. Reconheci 2 dessas motas. Foram dadas como roubadas em 3 conselhos diferentes, no mês passado. Ricardo levantou-se, a caminhar pelo pequeno escritório. O seu grupo observava-o a pensar. Eles tinham aprendido há anos a deixá-lo resolver os problemas à sua maneira. Vicente encontrou Clara, disse Ricardo finalmente. Provavelmente por puro azar, alguém a reconheceu, ou ela não foi cuidadosa o suficiente. Agora ele está de volta à vida dela e está a enviar uma mensagem. Fica calada, ou então. Então, vamos lá e ensinamos-lhe o que ou então realmente significa, disse Ossos, estalando os nós dos dedos. Não. Todos olharam para Ricardo, surpreendidos. Chefe, não podemos simplesmente deixar isto, começou Marco. Não vamos deixar nada escapar, interrompeu Ricardo. A sua voz estava calma, mas havia aço por baixo. Mas pensem bem, Vicente espera que o enfrentemos com os punhos. É o que tipos como ele entendem.
Chegamos à oficina dele, damos uns socos, talvez ganhemos, talvez percamos, e depois o quê? Ele volta com mais força, traz mais gajos, a coisa escala, pessoas ficam feridas, talvez Clara fique ferida no fogo cruzado. Ele virou-se para os encarar totalmente. Não vamos fazer isto à maneira dele, vamos fazê-lo de forma inteligente. Apontou para os papéis espalhados pela mesa. Moraes diz que a PJ precisa de provas. Nós vamos arranjar-lhes provas. Vamos expor todas as operações ilegais que Vicente gere. Vamos demolir o império dele, peça por peça, até que não haja nada para ele voltar. E Clara fica segura, porque Vicente estará demasiado ocupado a lidar com a polícia para pensar nela. Gênio, disse Marco, a compreensão a surgir. Exatamente, Ricardo pegou na pasta. Protegemo-la tornando-o irrelevante. Ossos assobiou baixo. Isso é frio, chefe. Gosto. É estratégico, corrigiu Ricardo. E funciona. Olhou para cada um deles. Fazemos vigilância, documentamos tudo. Construímos um caso que a PJ não pode ignorar. E garantimos que o nome de Clara nunca é mencionado em nada disso. Quanto tempo vai demorar? Perguntou Tino. Ricardo sorriu cinicamente. O tempo que for preciso, nós temos tempo. Vicente ainda não sabe disso, mas vai saber. O apartamento de Clara ficava no 3º andar de um prédio que já vira décadas melhores. Tinta rua a descascar, um sistema de campainha avariado, o tipo de sítio onde ninguém fazia perguntas e o aluguer era sempre pago em dinheiro. Seguro, pensou ela quando se mudou há 3 anos, anônimo. Estava errada. 2 dias tinham passado, desde a noite no restaurante. 2 dias a olhar por cima do ombro. 2 dias a ouvir as palavras de Vicente a ecoar na sua cabeça. Encontrei-te uma vez. Vou encontrar-te sempre. Ela tinha ligado para o trabalho a dizer que estava doente, algo que nunca fazia. Tomás tinha entendido sem perguntar. Tira o tempo que precisares, tinha dito ele gentilmente. Ele era um bom homem, um dos poucos. Agora, Clara estava sentada no seu sofá gasto, a olhar para o telemóvel. O cartão de visita estava na mesa de centro. Apenas um nome e um número. Ricardo 93547. Ela pegou-lhe 100 vezes. Pousou 100 vezes. O que é que ela diria? Ajude-me. Estou com medo. Ela tinha tentado a polícia antes. Tinham sido simpáticos. Apresentaram queixas. Emitiram uma ordem de restrição que não significou nada no momento em que Vicente decidiu que não significava nada. Uma batida à porta fê-la saltar. O coração de Clara martelava. Ela moveu-se silenciosamente até ao olho mágico, a perna má a palpitar. Era pior quando estava estressada. A velha lesão a inflamar-se como uma lembrança da noite em que finalmente tinha deixado Vicente. O corredor estava vazio. Esperou 1 minuto inteiro antes de destrancar a porta e abri-la. Com cuidado. Nada, apenas o habitual tapete manchado e a luz fluorescente a piscar. Depois, olhou para baixo. Uma caixa de cartão estava-se à sua porta, castanha simples, sem marcas. Um envelope branco repousava em cima. Clara olhou pelo corredor. Ainda vazio. Agarrou a caixa rapidamente e recuou para dentro, trancando a porta atrás de si. As suas mãos tremiam enquanto abria o envelope. A nota lá dentro estava escrita com uma caligrafia nítida e em blocos. Está segura agora. Erro. 4 palavras. Simples, impossíveis. Clara abriu a caixa com dedos trêmulos. Lá dentro, embrulhado em papel de seda, estava um par de sapatos. Não eram os sapatos quaisquer, mas sapatos ortopédicos de caminhada, do tipo caro, com suporte de arco adequado e solas almofadadas. Pretos, profissionais, o seu tamanho exato.
Uma pequena etiqueta estava anexada, para os turnos longos. Algo se quebrou no peito de Clara. Sentou-se no chão a segurar os sapatos e chorou. Desta vez não por medo, mas por outra coisa. Algo que ela quase tinha esquecido que existia. Bondade dada, sem pedir nada em troca. Chorou até não ter mais lágrimas. Depois calçou os sapatos. Eles serviram perfeitamente. Quando se levantou e deu alguns passos, a perna não protestou. O suporte estava exatamente onde ela precisava. Como é que ele sabia? Clara caminhou até a janela, limpando os olhos. O seu apartamento dava para a rua, uma estrada tranquila com uma lavandaria, uma loja de penhores fechada e um pequeno parque de estacionamento. Ela puxou ligeiramente a cortina. 3 motocicletas estavam estacionadas do outro lado da rua. O cromado, a brilhar mesmo, sob a luz da tarde nublada. 2 homens debruçados sobre uma das motas, aparentemente a ajustar algo. Ferramentas espalhadas, casual, natural. Exceto que Clara reconheceu os blusões de cabedal. A forma como um homem, Marco, pensou ela, continuava a olhar para o seu prédio. A forma como o outro mantinha a mão perto do bolso. Pronto. Estavam a observar, a proteger. O seu primeiro instinto foi o pânico. São estranhos. Não os conheces. Mas mesmo enquanto o pensamento se formava, ela percebeu que sabia algo importante. Eles a tinham visto no seu ponto mais baixo e não tinham exigido nada. Não tinham julgado, apenas deixado um cartão e ido embora. E agora estavam ali, a vigiar sem pedir nada em troca. Clara deixou a cortina cair de volta ao lugar. Ela devia sentir-se violada, observada. Em vez disso, pela primeira vez em 2 dias, os seus ombros relaxaram. A sua respiração acalmou. Caminhou até o sofá e pegou novamente no cartão de Ricardo. Desta vez, guardou o número no telemóvel. Não ligou, apenas o guardou. Uma tábua de salvação, caso precisasse. Naquela noite, ela dormiu melhor do que dormia há semanas. Na manhã seguinte, Clara acordou com o som da chuva na sua janela. Fez café, solúvel barato, mas estava quente, e dirigiu-se ao seu lugar habitual, junto à janela. Janela. As motocicletas ainda estavam lá. Homens diferentes, desta vez. Um homem enorme, que de alguma forma parecia gentil, tino, ela soubera mais tarde, e outro com o rosto cicatrizado, que não parava de verificar o telemóvel. Ela observou-os durante 20 minutos. Eles nunca olharam diretamente para a sua janela, mas ela sabia que eles sabiam que ela estava ali. Era uma dança, uma compreensão. Clara tomou uma decisão. Vestiu-se, calçou seus sapatos novos e pegou no blusão, desceu as escadas e saiu pela porta da frente. A chuva tinha parado, deixando um cheiro a limpo e novo em tudo. Os homens do outro lado da rua enrijeceram ligeiramente quando ela surgiu, mas não se moveram. Clara caminhou até a mercearia, a apenas um quarteirão de distância, comprou leite e pão, coisas normais. Os homens permaneceram onde estavam, mas ela sentiu a atenção deles a segui-la, protetora, não predatória. Estava a aprender a diferença. No caminho de volta, parou na passadeira. Depois, sem olhar diretamente para eles, levantou uma mão num pequeno aceno. Quase imperceptível, apenas um reconhecimento. Após um momento, o homem enorme, Tino, acenou com a cabeça uma vez. Clara voltou para o seu prédio, o seu cochear mal se notava nos sapatos novos. Enquanto subia as escadas para o seu apartamento, percebeu que estava a sorrir. A sorrir de verdade. Pegou no telemóvel e escreveu uma mensagem para o número que tinha guardado. Obrigada pelos sapatos e por tudo o resto. Carregou em enviar antes que pudesse mudar de ideias. A resposta chegou 3 minutos depois. De nada. Não vamos a lado nenhum. Clara leu 2 vezes. Depois pousou o telemóvel. Caminhou até a janela e abriu as cortinas totalmente, desta vez. Deixou a luz entrar. Deixou-se ser vista. Do outro lado da rua,
Um dos homens deu-lhe um subtil sinal de ok com o polegar. Ela riu, riu de verdade, pela primeira vez no que parecia uma eternidade. O armazém, na Rua da Ponte, estava abandonado há 6 anos, de acordo com os registros do município. Vazio, esquecido. Um prédio fantasma num bairro de prédios fantasma. Exceto que não estava vazio. Ricardo estava agachado no telhado do prédio adjacente. Binóculos de visão noturna premidos contra os olhos. Lá embaixo, no armazém supostamente abandonado, as luzes brilhavam atrás das janelas tapadas. Veículos entravam e saíam por uma entrada lateral que tinha sido cuidadosamente escondida da estrada principal. Conta, sussurrou Marco ao seu lado. 4 motas na última hora. 2 caminhões, todos afiliados das serpentes. Ricardo baixou os binóculos. E olhem para as câmaras de segurança em todos os cantos. Sensores de movimento nas portas. Uma rotação de guardas a cada 30 minutos. Isto não é apenas um armazém de armazenamento. É uma fortaleza. É muita proteção para um prédio vazio, observou Marco. Porque não se trata do que está lá dentro agora, disse Ricardo lentamente. Trata-se do que passa por aqui. Eles estavam a vigiar os motores da serpente há 5 dias. O que descobriram era mais sofisticado do que o esperado. A garagem era legítima, mal fazendo trabalho real suficiente para manter a fachada, mas a verdadeira operação decorria através de 3 outros locais. Este armazém, um local de unidades de armazenamento no lado leste e uma oficina de pintura perto do limite do concelho. Uma rede cuidadosamente construída, quase invisível. Quase. Ossos, estás posicionado. Ricardo falou calmamente para o seu rádio. Afirmativo. Tenho visibilidade no cais de carga, respondeu a voz de Ossos. Estão a mover algo grande esta noite. Acabei de ver uma plataforma plana a chegar com o que parecem ser quadros de motocicletas. Pelo menos 20 deles. Consigam filmagens, ordenou Ricardo. A voz de Tino surgiu a seguir. Chefe, estou na oficina de pintura. Estão a repintar uma Ducati agora mesmo. Ainda tem o VIN original visível. Corresponde a que foi dada como roubada em Coimbra há 3 semanas. Ricardo sorriu cinicamente. Documentem. Certifiquem-se de que os números de VIN estão claros. Este era o padrão que tinham descoberto. O grupo de Vicente roubava motocicletas e carros de alta cilindrada em vários distritos. Trazia-os para o armazém para desmantelamento, movia as peças para as unidades de armazenamento, repintava os quadros valiosos na oficina de pintura com novas cores e documentação falsa. E depois vendia tudo através de canais aparentemente legítimos, incluindo a sua própria oficina de reparação. Brilhante, lucrativo, completamente ilegal. E eles estavam prestes a desmantelar tudo. Marco, o drone está pronto? Perguntou Ricardo. Marco levantou um pequeno quadcopter, pouco maior que a sua mão. Modifiquei-o eu mesmo. Voo silencioso, câmara de infravermelhos, rastreamento GPS, completamente indetetável. Manda-o subir. O drone levantou o voo no céu noturno, invisível e silencioso. No tablet de Marco, apareceram imagens térmicas. Assinaturas de calor a moverem-se dentro do armazém. Pessoas a trabalhar, máquinas a funcionar, uma operação completa no que os registros públicos afirmavam ser um prédio vazio. Bonito, ofegou Marco. Isto é tudo o que a PJ o precisa. Mas Ricardo ainda não estava satisfeito. Prova era uma coisa, prova da rede maior era outra. Precisamos da ligação, disse ele. Entre todos os 3 locais, temos de mostrar que isto não é apenas um mau armazém. É uma operação organizada. Como se adivinhasse, a voz de Ossos surgiu. Chefe, encontrei algo. 2 homens acabaram de carregar um caminhão com peças.
Verifiquei as matrículas. O caminhão está registrado em nome de uma empresa de fachada. A mesma empresa que possui as unidades de armazenamento. O Tino verificou na semana passada. E a oficina de pintura? Acrescentou Tino. Acabei de verificar. A mesma LLC é proprietária das 3 propriedades. Lá estava. O fio que ligava tudo. Quem é o dono da LLC? Perguntou Ricardo. Marco já estava a escrever no seu tablet. A procurar agora. Encontrei. Motores da Serpente, participações automotivas. E o agente registrado é... Ele parou. Vicente Mallery. Ricardo sentiu a satisfação das peças a encaixarem-se em perfeito alinhamento. Envia tudo ao inspetor Moraes. Cada foto, cada vídeo, cada documento. E faz cópias para as estações de notícias, as 3 principais redes. Chefe, tens a certeza? Marco parecia incerto. As notícias podem complicar as coisas. Tornar Vicente suspeito. Esse é o objetivo, disse Ricardo. Não o vamos apenas derrubar. Vamos garantir que todos saibam o que ele fez. Sem sombras para se esconder desta vez. Na hora seguinte, executaram o plano com precisão. Contas de e-mail anônimas, upload indetetáveis, dicas cuidadosamente redigidas que forneciam informação suficiente sem revelar a sua fonte. Para o inspetor Moraes. Verificar armazém da Rua da Ponte. Oficina de desmantelamento IDIUS. Ilegal achação. Imagens térmicas anexadas. Para a TVI 24. Grande rede de roubo a operar na zona industrial. Provas anexadas. Mais a caminho para a unidade de cybercrime da PJ. Operação de roubo de veículos interestadual, documentação de vendas em diferentes distritos, números de VIN incluídos. Cada mensagem enviada de locais diferentes, dispositivos diferentes, nada rastreado até eles, nada que mencionasse Clara. Ricardo tinha aprendido algo importante nos seus anos a gerir os abutres de aço. Havia mais do que uma maneira de vencer uma luta. Por vezes, o movimento mais inteligente não era dar o primeiro soco. Era garantir que o teu oponente não conseguisse dar soco nenhum. Está feito, disse Marco, fechando finalmente o seu laptop. Tudo enviado. Quanto tempo até Moraes agir? Perguntou Tino pelo rádio. Com o que lhe demos, 72 horas no máximo. Ele vai precisar de verificar, obter mandados, coordenar com outras agências. Ricardo verificou o relógio. Até sexta-feira, os motores da Serpente estarão a fervilhar de polícias. E Vicente estará demasiado ocupado a lidar com as consequências para pensar em Clara. Ricardo levantou-se, esticando os seus músculos doridos. Esse é o objetivo. Removemos a ameaça sem que Clara seja exposta como testemunha. E se ele descobrir que fomos nós? Perguntou Ossos. Ricardo sorriu friamente. Nós não fizemos nada. Apenas observamos e partilhamos o que observamos com as autoridades apropriadas. Nada de ilegal nisso. Enquanto guardavam o seu equipamento de vigilância, Ricardo deu uma última olhadela ao armazém. Lá dentro, o grupo de Vicente continuava o seu trabalho, completamente inconsciente de que toda a sua operação tinha acabado de ser documentada, empacotada e entregue a todas as autoridades policiais que pudessem interessar-se. O império construído no medo estava prestes a desmoronar-se, e aconteceria sem um único soco ser dado. Clara tinha cometido um erro ao regressar ao trabalho tão cedo. Pensou que, após uma semana, as coisas acalmariam, que Vicente desapareceria de volta para o buraco de onde tinha rastejado. Tomás tinha lhe assegurado
que os abutres de aço ainda estavam a vigiar, que ela estava segura. Mas seguro era um termo relativo. Era meia-noite quando ela terminou o seu turno, o restaurante vazio, exceto por Tomás, a contar a caixa no escritório. Clara saiu com o lixo pela saída traseira. Um hábito, uma rotina. O beco cheirava a gordura e papelão ensopado pela chuva. A tampa de metal do contentor de lixo bateu quando ela a levantou. Olá, Clara. Ela deixou cair o saco de lixo. Partiu-se, o lixo a espalhar-se pelo pavimento molhado. Vicente saiu de trás de um caminhão de entregas, as mãos nos bolsos do blusão. Parecia diferente, mais magro, com olheiras escuras. O seu blusão de cabedal estava aberto, sem grupo atrás dele, sozinho. Isso, de alguma forma, tornava a situação pior. Vicente. A voz dela falhou. Não podes estar aqui. Só quero falar. Ele moveu-se para mais perto e Clara encostou-se à parede de tijolos. Mas havia algo estranho na sua abordagem. Nenhuma ameaça no seu passo. Apenas exaustão. Por favor. 5 minutos. Eu grito. Tomás está lá dentro. Eu sei. Não estou aqui para te magoar. Vicente parou a 2 metros de distância, e na fraca luz do beco, Clara viu algo que nunca tinha visto antes. Medo nos seus olhos. A minha vida está aqui a desmoronar-se, Clara. Está tudo acabado. Ainda bem, disse ela, a voz mais firme do que se sentia. A polícia invadiu a garagem há 3 dias. Apreenderam tudo. As minhas contas estão congeladas. A PJ está a montar um caso. O riso dele foi amargo. Alguém falou, ou alguém observou. Tenho investidores a ameaçar-me. Membros do grupo a fugir. Está tudo acabado. O coração de Clara palpitou. Os abutres de aço. Eles tinham feito isto de alguma forma. Tinham realmente feito. Eu não sei o que queres que eu diga, conseguiu Clara. Eu quero... Vicente passou a mão pelo cabelo. Um gesto de que ela se lembrava dos seus primeiros dias juntos, antes que tudo se tornasse escuro. Eu quero que saibas que lamento tudo. Por como te tratei, por me ter tornado no que me tornei. Clara olhou para ele. Isto era novo. Vicente não pedia desculpa. Vicente não admitia fraqueza. Tu partiste minha perna, disse ela calmamente. Quando tentei sair pela primeira vez, tu empurraste-me pelas escadas e depois disseste ao hospital que eu era desastrada. Tu aterrorizaste-me durante 2 anos. Fizeste-me ter medo das sombras. Eu sei. A voz dele falhou. E não posso voltar atrás. Mas, Clara, eu amei-te à minha maneira desorganizada. Eu amei. E quando tu saíste, tudo o que era bom se foi contigo. Isso não é amor, Vicente. Isso é posse. Eu sei disso agora. Ele deu um passo em frente. Clara ficou tensa, mas ele apenas estendeu as mãos, vazias, suplicando. Eu vou-me embora. Vou para a Espanha. Recomeçar. Mas eu precisava de te ver primeiro. Para te dizer que lamento. Para perguntar se há alguma parte de ti que alguma vez poderia... Não. A palavra pairou no ar frio. Não há parte de mim que te vá perdoar, continuou Clara, a sua voz a crescer em força. Tu não me amaste. Tu controlaste-me e eu acabei de ser controlada. Clara, ele disse. Não. Ambos se viraram. Ricardo estava atado à entrada do beco, a sua silhueta iluminada pela luz da rua. Ele caminhou para aí à frente, lentamente, deliberadamente, as botas a ecoar no pavimento molhado. Sem arma, sem grupo, apenas presença. A mandíbula de Vicente apertou. Isto não te diz respeito. Diz, na verdade. Ricardo parou ao lado de Clara, sem a tocar, apenas a estar ali, uma parede de força tranquila. No momento em que entraste neste beco,
passou a dizer-me respeito. Tu, os olhos de Vicente semicerraram-se. Tu és o que andava a observar. Tu deste tudo à polícia. Não, disse Ricardo calmamente. A polícia fez o seu trabalho. Nós só os ajudamos a ver o que já estava lá. As mãos de Vicente fecharam-se em punhos. E por um momento, Clara viu o velho Vicente ressurgir. A violência, a raiva. Mas depois algo mudou. Os seus ombros descaíram. A luta esvaiu-se dele. Tu tiraste-me tudo, disse Vicente, a voz oca. Tu construíste tudo no medo, respondeu Ricardo. O seu tom não era triunfante, apenas factual. Roubar, intimidar, controlar. Pensaste que isso te tornava poderoso, mas o medo é uma fundação fraca. No momento em que alguém deixa de ter medo, tudo desaba. Vicente olhou para Clara. Estás com ele agora? É isso? Eu estou comigo mesma, disse Clara com firmeza. Pela primeira vez em anos, estou comigo mesma. Ricardo continuou, a sua voz baixa e firme. Nós construímos o nosso negócio no respeito, na confiança, em realmente ajudar as pessoas, em vez de as explorar. Sabes qual é a diferença, Vicente? A nossa fundação não racha. Acho que ganhaste, então. As palavras de Vicente eram amargas. Isto não era sobre ganhar, disse Ricardo. Era sobre garantir que ela pudesse dormir à noite sem olhar por cima do ombro. Tu fizeste as tuas escolhas. Agora, vives com elas. Vicente ficou ali por um longo momento, a olhar para os dois. O homem que antes parecia tão grande, tão aterrador, agora parecia apenas pequeno, humano, derrotado. Eu estou mesmo a ir-me embora, disse ele finalmente. Hoje à noite. Nunca mais me vais ver. Bom, disse Clara. Vicente assentiu lentamente. Olhou para Clara uma última vez, não com raiva, mas com algo parecido com arrependimento. Depois virou-se e foi embora. Os seus passos ecoaram pelo beco, desvanecendo-se na distância. Sem o rugido de uma motocicleta, sem saída dramática, apenas um homem a caminhar para a escuridão. Tinha desaparecido. As pernas de Clara cederam. Ricardo apanhou-a antes que ela caísse no chão, baixando-a suavemente para se sentar no degrau das traseiras do restaurante. Ela não estava assim a chorar. Estava apenas vazia, oca, como se um peso que ela tinha carregado durante anos tivesse subitamente desaparecido, deixando-a desequilibrada. Acabou mesmo? Sussurrou ela. Ricardo sentou-se ao lado dela. Sim, acabou. Como é que te sentes? Ele disse gentilmente. Neste momento, apenas respira. E ela respirou, sentada no beco frio com um estranho que se tinha tornado o seu protetor. E respirou. Pela primeira vez em 3 anos, respirou livremente. O tribunal cheirava a madeira antiga e justiça atrasada. Clara sentou-se numa pequena sala de testemunhas, as mãos cruzadas no colo. Através do vidro unidirecional, podia ver o procurador a rever notas. Uma inspetora estava sentada ao lado dela. Não Moraes, mas alguém da Força-Tarefa Especial, reunida especificamente para o caso Motores da Serpente. Está a correr muito bem, disse a inspetora Sara Cruz suavemente. Lembre-se, eles não podem ver o seu rosto. A sua voz será alterada na gravação. Está completamente protegida. Clara acenou com a cabeça, mas a garganta estava apertada. Tinha passado 1 semana desde que Vicente partiu. 1 semana de manchetes de jornais e noticiários a mostrar invasões ao armazém, à oficina de pintura, aos locais de armazenamento. As provas que os abutres de aço tinham reunido, embora ninguém soubesse que tinham sido eles, tinham desencadeado uma investigação federal.
Agora, Clara era a peça final. A testemunha que podia ligar Vicente a tudo. Estão prontos, disse Cruz. Clara entrou na sala de depoimentos. Uma câmera foi posicionada para filmar a sua silhueta, o seu rosto deliberadamente mantido na sombra. O escrivão esperava, as mãos prontas, sobre o teclado. Por favor, diga o seu nome para o registro, começou aí o procurador. Clara Silva, o seu nome legal, o nome que ela tentara enterrar, mas usei Clara Mendes nos últimos 3 anos. E por que mudou o seu nome, senhor da Silva? Clara respirou fundo. Depois, contou-lhes tudo. Sobre trabalhar no Guedes, sobre namorar Vicente sem saber o que ele realmente fazia. Sobre a manhã em que viu motocicletas roubadas a serem descarregadas nos motores da Serpente. Sobre as ameaças de Vicente, quando ela tentou sair, o acidente que lhe partiu a perna, a ordem de restrição, que não significou nada. Sobre fugir, esconder-se, recomeçar. Falou durante 2 horas. Cada pergunta respondida, cada detalhe documentado. Quando acabou, Cruz acompanhou-a até uma saída lateral, onde Ricardo esperava na sua carrinha. Como correu? Perguntou ele, enquanto Clara entrava. Eu não sei se ajudei, disse ela calmamente. Ajudaste? Ricardo ligou o motor. Confia em mim. 3 dias depois, as detenções começaram. Clara assistiu às notícias do apartamento de Tomás. Ele tinha insistido para que ela ficasse com ele, e com a esposa até as coisas acalmarem. Uma oferta que ela tinha aceite e com gratidão. A televisão mostrava imagens de agentes da PJ a conduzir homens algemados para fora de vários locais. A foto de cadastro de Vicente Malerry surgiu no ecrã. Ele tinha sido apanhado a tentar atravessar para a Espanha. A rede de roubo de veículos multidistrital, que as autoridades estimam ser responsável pelo roubo de mais de 15 milhões em veículos e peças, foi desmantelada, noticiou o Pivô. Os procuradores federais dizem que têm provas suficientes para garantir longas penas de prisão para todos os envolvidos. Maria, a esposa de Tomás, apertou a mão de Clara. Acabou, menina. 12 membros do clube de motociclistas As Serpentes do Sepulcro enfrentam acusações, continuou a transmissão. No entanto, vários associados concordaram em colaborar com a justiça em troca de sentenças reduzidas, incluindo o fornecimento de informações sobre outras atividades criminosas. O segmento seguinte surpreendeu Clara. Um repórter estava em frente à oficina dos Abutres de Aço. Numa surpreendente reviravolta dos acontecimentos, os Abutres de Aço, MC, um clube de motociclistas local com um passado complicado, foi contratado pelo município para fornecer serviços de reparação automóvel para veículos municipais. O proprietário da oficina, Marco Ferreira, diz que o clube tem trabalhado arduamente para legitimar o seu negócio. Marco apareceu no ecrã com um aspecto profissional, apesar do seu colete de cabedal. Estamos limpos há 8 anos. Contratamos pessoas que querem segundas oportunidades. Acreditamos na redenção através do trabalho honesto. Os Abutres também anunciaram planos para expandir, criando 30 novos empregos na comunidade, continuou o repórter. E estão a contratar a partir de um grupo improvável, ex-associados da Serpente que procuram deixar a vida de gangue para trás. Clara sentiu as lágrimas a formar-se. Isto não era apenas sobre derrubar Vicente. Era sobre construir algo melhor a partir dos escombros. 2 semanas após as detenções, Clara recebeu um telefonema da inspetora Cruz. O júri de instrução devolveu a acusação em todas as frentes, disse Cruz. Vicente está a ir a enfrentar um mínimo de 15 a 20 anos. Os seus associados estão a aceitar acordos de confissão. Acabou, Clara. Acabou mesmo.
Acabou. 2 palavras que pareciam impossíveis há um mês. Naquela noite, Clara encontrou-se com Ricardo num café, terreno neutro, longe do restaurante, longe da oficina dele. Apenas 2 pessoas sentadas, uma em frente à outra. Eu não sei como agradecer, disse ela. Devolveste-me a vida. Ricardo abanou a cabeça. Nós apenas te demos espaço para recuperares tu mesma. Foste tu quem teve de ser corajosa o suficiente para testemunhar. Foste tu quem sobreviveu. Clara sorriu, um sorriso verdadeiro que lhe chegava aos olhos. O que acontece agora? O que quiseres. Estás livre, Clara. Livre de verdade. Ela pensou nisso. Liberdade. Não fugir. Não esconder-se. Apenas viver. Eu acho que gostava de ficar, disse ela. No restaurante, na cidade, talvez conhecer as pessoas que me ajudaram. Os olhos de Ricardo enrugaram-se com um sorriso. Nós gostaríamos disso. Lá fora, o sol estava a pôr-se, pintando o céu em tons de laranja e dourado. Um novo dia a terminar, uma nova vida a começar. O letreiro subiu numa terça-feira de manhã. Clara estava no parque de estacionamento, as mãos nas ancas, a observar 2 trabalhadores a fixar as novas letras de neon na frente do prédio. O velho letreiro, da tasca da Manuela, metade das letras apagadas, o apóstrofo em falta, tinha sido retirado na semana anterior. O novo letreiro brilhava quente e dourado, mesmo à luz do dia. O halo enferrujado. Tens a certeza disto? Perguntou Tomás, aproximando-se. Ele tinha-a feito oficialmente coproprietária na semana passada, dizendo que ela tinha merecido ao manter o local a funcionar quando ele pensava em desistir. Tenho a certeza, disse Clara. Novo nome, novo começo. As últimas 2 semanas tinham sido um turbilhão. O dinheiro do seguro dos danos de incêndio que tinham arranjado há anos tinha finalmente sido pago após uma auditoria desencadeada pela investigação federal. Afinal, um primo de Vicente tinha sido o perito que atrasou o pagamento. Com esse dinheiro e um pequeno empréstimo comercial, eles tinham renovado. Novos bancos de veludo, com vinil intacto, pisos renovados, uma jukebox a funcionar com músicas de todas as décadas, pintura fresca nas paredes, uma cor creme quente que tornava tudo mais leve. A cozinha tinha novos equipamentos. O café era realmente bom agora. Mas mais do que isso, o local parecia diferente, mais seguro, como se os fantasmas tivessem sido exorcizados. O sino por cima da porta tilintou. Sino novo, som mais claro. E os primeiros clientes da noite começaram a chegar. Clientes habituais que tinham ficado com eles em tudo. Caras novas atraídas pela história no jornal local. Restaurante local renasce das cinzas do crime organizado. Clara tinha odiado aquela manchete, mas Tomás tinha emoldurado, de qualquer maneira. Pendurou-a no escritório de trás como um lembrete. Pelas 17h, a hora de ponta estava em pleno andamento. Clara movia-se entre as mesas com facilidade praticada. O seu coxear mal se notava, agora. Os sapatos ortopédicos ajudavam, mas mais do que isso, ela já não carregava o peso do medo. O seu corpo tinha se lembrado de como se mover livremente. Estava deixou reabastecer o café para uma família de 4 quando os ouviu. O ruído distinto dos motores de motocicleta. Pela janela, observou 12 motas a entrar no parque de estacionamento em formação perfeita. Os abutres de aço, o cromado a brilhar na luz dourada do crepúsculo. Desmontaram em uníssono, tiraram os capacetes e caminharam em direção à entrada como se o tivessem feito 1000 vezes. Talvez tivessem, pensou Clara. Talvez eles tivessem estado a proteger pessoas como ela durante anos, e ela apenas teve a sorte de cruzar o caminho deles. O sino tilintou. Ricardo entrou primeiro, o seu grupo atrás dele. O restaurante não ficou em silêncio desta vez.
As pessoas mal olharam para cima. Os abutres tinham se tornado parte da comunidade nestas últimas semanas. Respeitados, cavalheiros de confiança. Cavalheiros, disse Clara, incapaz de conter o sorriso. Bem-vindos ao halo enferrujado. Bom nome, disse Marco, a sorrir. Tem uma história por trás. Tudo tem uma história, respondeu Clara. Querem as mesas do fundo? Já nos conheces bem, disse Ricardo. Ela trouxe-lhes o café. O bom café, agora. Não a lama queimada de antes. Pousou as chávenas com as mãos firmes. Quando chegou ao lugar de Ricardo, ele estava a estudar o espaço renovado. Fizeste um bom trabalho, disse ele calmamente. O sítio parece certo agora. Tivemos ajuda, disse Clara. Alguém nos deu uma segunda oportunidade para ver como era a segurança. Os olhos deles encontraram-se. Uma compreensão passou entre eles. Gratidão, respeito, algo mais profundo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Enquanto Clara se virava para tirar o pedido de outra mesa, Ricardo enfiou a mão no bolso do blusão. Tirou um pequeno objeto e pousou-o ao lado da sua chávena de café. Um porta-chaves em prata escovada, em forma de pena, com detalhes surpreendentes. Uma única palavra gravada ao longo da espinha. Liberdade. Clara terminou com a outra mesa e voltou. Pegou no porta-chaves, sentindo o seu peso. O que é isto? Perguntou ela. Para quando estiveres pronta para andar de mota, disse Ricardo, simplesmente. A respiração de Clara suspendeu-se. O porta-chaves parecia uma promessa, como possibilidade, como tudo o que ela tinha tido, demasiado medo de querer. Eu não sei andar de mota, disse ela, a voz suave. É para isso que servem as lições. O sorriso de Ricardo era gentil. Sem pressão, sem prazo. Só quando estiveres pronta. Se estiveres pronta. Clara fechou os dedos à volta do porta-chaves. Pela janela, o sol estava a pôr-se, pintando tudo em tons de âmbar e rosa. O mundo parecia diferente agora, aberto, cheio de estradas que ela nunca se tinha atrevido ali a percorrer. Obrigada, sussurrou ela, por tudo. Ricardo assentiu. Tu fizeste a parte difícil, tu sobreviveste, tu testemunhaste, tu reconstruíste. Nós só garantimos que tivesses o espaço para o fazer. O grupo terminou o café enquanto o céu se aprofundava de dourado para púrpura. Quando se levantaram para sair, cada homem acenou respeitosamente a Clara. Marco apertou-lhe o ombro. Tino deu-lhe um sorriso gentil. Ossos inclinou um chapéu imaginário. Eles saíram em fila e os motores rugiram em uníssono. Clara caminhou até a porta, o porta-chaves agarrado na palma da mão. Observou os abutres de aço entrarem na estrada, as suas luzes traseiras a ficarem mais pequenas contra o crepúsculo. Ricardo foi o último a sair. Antes de arrancar, olhou para trás, para o restaurante, para Clara de pé na porta da sua nova vida, e levantou uma mão em despedida. Clara levantou a dela em resposta. Enquanto o seu motor se desvanecia na distância, ela sentiu algo úmido na bochecha. Tocou-lhe, surpreendida por encontrar lágrimas. Mas não eram lágrimas de medo ou tristeza. Eram outra coisa inteiramente. Alívio, gratidão, esperança. Ela olhou para o porta-chaves de pena na sua mão, traçou a palavra gravada com o polegar. Liberdade. Talvez ela aprendesse a andar de mar. Talvez ela ligasse para Ricardo na próxima semana e aceitasse as lições. Ou talvez ela apenas guardasse o porta-chaves como um lembrete de que podia fazê-lo se quisesse. A escolha era dela agora, e isso fazia toda a soda diferença. Clara ficou ali, enquanto a última luz se desvanecia no céu, com um meio sorriso nos lábios, a observar o horizonte onde os abutres tinham desaparecido. Atrás dela,
O restaurante brilhava quente e acolhedor. O Halo enferrujado, um lugar renascido. Ela escorregou o porta-chaves para o bolso, virou-se e voltou para dentro. Para a sua vida, para o seu futuro, para a liberdade. Se esta história tocou o seu coração e gostou da aventura de Clara e dos abutres de aço, não se esqueça de deixar o seu like, fazer um comentário sobre a sua parte favorita e subscrever o canal para mais histórias emocionantes.